Ao longo dos séculos, o Vaticano tem sido uma fonte de mistérios, histórias e segredos. Mas entre todos os segredos que cercam este lugar sagrado, talvez o mais intrigante seja o arquivo secreto do Vaticano. Muitos especulam sobre o que ele guarda. Documentos que poderiam mudar a história, conspirações globais e até segredos religiosos não revelados. Prepare-se para descobrir 10 fatos surpreendentes e reveladores sobre o arquivo secreto do Vaticano, um dos lugares mais enigmáticos da Terra. Fato 1. A origem e a fundação do arquivo. Tudo começou oficialmente em 1612, quando o Papa Paulo V fundou o Arquivo Secreto do Vaticano. Mas, ao contrário do que muitos pensam, seus registros mais antigos remontam ao século VIII. O Papa Paulo V, ao fundar o arquivo, queria centralizar e proteger os documentos mais importantes da Igreja Católica, que antes estavam espalhados por várias regiões e em diferentes ordens religiosas. Ele queria assegurar que toda a correspondência papal, acordos políticos, tratados e decisões da Igreja fossem preservados para o futuro. Paulo V também queria manter esses documentos inacessíveis ao público em geral, garantindo que apenas a elite eclesiástica tivesse acesso. O nome, Arquivo Secreto, refletia essa exclusividade, pois secreto, do latim secretum, significa algo pessoal ou reservado. Não era secreto, no sentido de ocultação maliciosa, mas sim privado, exclusivo aos papas e seus sucessores. Fato 2. O mistério da mudança de nome. Por séculos, o arquivo secreto permaneceu envolto em mistério, alimentando teorias da conspiração e histórias sobre segredos obscuros da Igreja. Em 2019, o Papa Francisco tomou uma medida que surpreendeu o mundo. Ele mudou o nome do arquivo, de o Arquivo Secreto do Vaticano para Arquivo Apostólico Vaticano. A mudança tinha um objetivo: distanciar o arquivo de conotações conspiratórias. Francisco disse que queria acabar com a ideia de que o arquivo escondia algo sombrio. O novo nome, apostólico, reflete melhor o propósito original do arquivo como um repositório histórico da Igreja Apostólica. Mas, apesar da mudança de nome, a essência continua a mesma. O arquivo ainda é altamente restrito, e o acesso a muitos documentos permanece limitado a poucos estudiosos selecionados. Fato 3. O tamanho e a extensão incrível do arquivo. Imagine um arquivo tão vasto que, se você decidisse caminhar por todos os seus corredores, percorreria aproximadamente 85 quilômetros. São milhões de documentos, organizados em prateleiras que se estendem por diversos níveis subterrâneos, abaixo do Vaticano. Mas o que torna o Arquivo Secreto do Vaticano realmente fascinante é o conteúdo desses quilômetros distantes. Eles guardam mais de 12 séculos de documentos, desde bulas papais, decretos e correspondências, até tratados internacionais, registros de canonizações e até mesmo registros fiscais. Muitos desses documentos oferecem um vislumbre único sobre a forma como o Vaticano se envolveu diretamente em eventos globais. Fato 4. Regras rígidas de acesso. Ao longo dos anos, o acesso ao Arquivo Secreto do Vaticano tem sido uma questão de extremo controle. Somente acadêmicos e pesquisadores com doutorado ou qualificações muito específicas podem solicitar o acesso ao arquivo. E mesmo assim, há regras muito restritas sobre o que pode ser consultado. Os estudiosos não podem vagar livremente pelos corredores ou escolher documentos ao acaso. Eles precisam saber exatamente o que desejam consultar, e isso deve ser aprovado pela administração do arquivo. Além disso, documentos que cobrem o período após 1939, início do pontificado de Pio XII, permanecem fora do alcance, alimentando ainda mais especulações sobre os segredos modernos que o Vaticano pode estar protegendo. O acesso aos documentos é supervisionado de perto, e os pesquisadores recebem os materiais diretamente das mãos dos funcionários do Vaticano, sem qualquer possibilidade de exploração além do que foi solicitado. Isso torna o processo de pesquisa muito específico e limitado. Fato 5. Os documentos mais polêmicos e históricos. Entre os milhões de documentos guardados no arquivo, alguns são especialmente polêmicos. O arquivo guarda, por exemplo, correspondências entre a Igreja e figuras históricas como Adolf Hitler, documentos do julgamento de Galileu Galilei e a bula papal que excomungou Martinho Lutero. O julgamento de Galileu, por exemplo, é um dos documentos mais consultados, revelando a tensão entre ciência e religião na época. Galileu foi condenado por heresia por defender o modelo heliocêntrico do universo,
e o documento oficial do julgamento revela como a Igreja lidou com a questão. Outra peça polêmica é a correspondência entre o Vaticano e Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Igreja manteve negociações e trocas diplomáticas com o regime nazista, e esses documentos são frequentemente citados em estudos sobre a postura da Igreja durante o Holocausto. A bula papal que excomungou Martinho Lutero também está guardada ali. Este é um dos documentos mais importantes da história do cristianismo, marcando o início da Reforma Protestante e a divisão que mudou para sempre a face da Igreja. Fato 6. Os misteriosos segredos de Fátima. Os segredos de Fátima são um dos mistérios mais discutidos e controversos guardados no arquivo secreto do Vaticano. Em 1917, 3 crianças em Fátima, Portugal, afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. Esses segredos foram registrados e guardados com extremo cuidado pelo Vaticano. O terceiro segredo foi revelado ao público apenas em 2000 e supostamente descreve uma visão do atentado ao Papa João Paulo II em 1981. No entanto, muitos especialistas religiosos e teóricos da conspiração acreditam que o Vaticano não revelou o segredo por completo, aumentando as especulações sobre seu verdadeiro conteúdo. Fato 7. Documentos sobre os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, uma ordem militar poderosa da Idade Média, foram acusados de heresia e desmantelados no século XIV. Por séculos, os documentos do julgamento dos Templários permaneceram fechados ao público. Mas em 2001, o Vaticano surpreendeu o mundo ao divulgar os registros completos do julgamento. Esses documentos revelam que, embora os Templários tenham sido condenados e executados pela coroa francesa, o Papa Clemente V os absolveu secretamente das acusações de heresia. O caso dos Templários continua sendo um dos maiores mistérios da história, e muitos teóricos acreditam que o Vaticano ainda esconde outros segredos sobre a ordem. Fato 8. O Tratado com Mussolini e a criação do Vaticano. Outro documento histórico guardado no arquivo é o Tratado de Latrão, assinado em 1929 entre a Santa Sé e Benito Mussolini, líder da Itália fascista na época. Este tratado foi fundamental para a criação do Estado do Vaticano, concedendo ao Papa soberania total sobre a cidade-estado. Em troca, a Igreja reconheceu o governo de Mussolini. O Tratado de Latrão estabeleceu a independência do Vaticano e pôs fim a um conflito que existia desde a unificação da Itália no século XIX. Embora seja um documento amplamente conhecido, o que é menos discutido são as cláusulas secretas que muitos acreditam ter sido acordadas entre o Vaticano e o regime fascista de Mussolini. Essas cláusulas incluíam, supostamente, promessas de influência política mútua e suporte econômico para a Igreja, em um tempo em que o fascismo ganhava força na Europa. O Tratado de Latrão foi uma aliança crucial para a sobrevivência política do Vaticano no século XX, e os detalhes mais secretos dessa aliança permanecem um mistério guardado nas profundezas do arquivo. Fato 9. Documentos relacionados ao judaísmo e à Inquisição. Um capítulo sombrio da história da Igreja está relacionado à Inquisição, um sistema judicial estabelecido pela Igreja Católica para combater a heresia. Documentos detalhando julgamentos, execuções e perseguições religiosas são mantidos no arquivo secreto. Muitos deles lidam com as ações da Igreja contra judeus, muçulmanos e outros que foram rotulados como hereges. Durante a Inquisição, milhares de pessoas foram interrogadas, torturadas e executadas em nome da fé. Entre os documentos mais dolorosos estão os que relatam o tratamento dos judeus, tanto na Europa medieval quanto em tempos mais recentes, como durante o Holocausto. O arquivo guarda correspondências entre papas e líderes judeus, bem como registros das ações da Igreja durante o Holocausto. Enquanto alguns documentos já foram liberados para estudo, muitos acreditam que há muito mais informações enterradas sobre o papel do Vaticano nesses períodos obscuros da história, incluindo as suas tentativas de mediar ou intervir em certos momentos da Segunda Guerra Mundial. Fato 10. Teorias da conspiração e mitos. Não seria o arquivo secreto do Vaticano sem as inúmeras teorias da conspiração que o cercam. Ao longo dos séculos, diversas histórias e rumores surgiram, alegando que o Vaticano esconde segredos de proporções cósmicas. Algumas das teorias mais populares sugerem que o arquivo guarda provas de contatos alienígenas, evangelhos apócrifos que contradizem a Bíblia atual e até mesmo evidências do verdadeiro paradeiro da Arca da Aliança. Uma das teorias mais conhecidas é que o Vaticano possui informações sobre visitas extraterrestres à Terra,
inclusive registros de contatos alienígenas com o clero. Alguns teóricos afirmam que certos papas teriam tido encontros com seres de outros planetas e que essas interações foram cuidadosamente mantidas em segredo para evitar um colapso de fé. Embora essas teorias possam parecer absurdas para muitos, elas continuam a alimentar a imaginação popular. E enquanto o acesso ao arquivo secreto continuar a ser restrito, essas especulações não desaparecerão tão cedo. A falta de transparência total apenas reforça a ideia de que o Vaticano pode, de fato, estar escondendo algo monumental. O arquivo secreto do Vaticano é um dos repositórios mais misteriosos e protegidos do mundo. Seu vasto acervo contém segredos que moldaram a história da Igreja Católica e, possivelmente, do mundo. Alguns documentos foram revelados ao público, outros continuam enterrados nas profundezas de seus corredores, aguardando o dia em que poderão ver a luz. Mas será que o Vaticano realmente guarda segredos que poderiam abalar os pilares da história humana? Só o tempo, e talvez a vontade de futuros papas, dirá. Se você gostou deste mergulho nos segredos do Vaticano, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que você acha que está escondido nas prateleiras do arquivo secreto? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!